Bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar uma análise de Désir de Vers de Nepomuceno sobre o poema homônimo de Maeterlinck. O propósito desse trabalho é aprimorar a concepção de interpretação da peça baseada numa abordagem justa do texto, já que cremos ter sido a ideia de Nepomuceno ao compor no estilo melodia. Maeterlinck nasceu em 29 de agosto de 1862 em Gand, na Bélgica. Ele publica a coletânea de poemas simbolistas Serre Chaude em 1889. Ele foi pioneiro do teatro simbolista e é autor de Péléas e Mélisandre, musicado por Fauré, Debussy e Arnold Schoenberg. Vários compositores utilizaram Serre Chaude, coletânea da qual faz parte Désir de Vers, para suas melodias, e os poemas mais utilizados são os poemas nomeados Oraison, que são 3. Nepomuceno escolheu os poemas Désir de Vers, Oraison e Chanson de Gélisette para as suas composições, sendo os 2 primeiros poemas da coletânea Serre Chaude. A melodia de Nepomuceno, Désir de Vers, foi escolhida para participar da exposição do centenário de Maeterlinck, organizado pela Biblioteca Nacional Francesa em 1962. Discurso e retórica são ligados desde Aristóteles, e no caso da música é frequentemente utilizado para análise musical barroca. É possível identificar elementos retórico-musicais nas composições mais recentes, uma vez que a música tenta passar uma mensagem e pode então ser vista também como discurso. Sobretudo vemos essa intenção nos estilos onde o texto é o protagonista, como é o caso das melodias, até porque a retórica é a arte do convencimento pelo discurso. A música é criada para valorizar o texto, desde a construção melódica até a ambientação propiciada pela instrumentação. Sobre a importância do texto no que tange a pronúncia e a dicção, Reinaldo Hahn organiza a conferência Comment dire en chantant em 6 de dezembro de 1913. Essa conferência tem como objetivo defender o uso do que Hahn chama de voz falada para cantar. Na transcrição do seu discurso, encontramos a seguinte conclusão sobre a definição de Gounod para a pronúncia no canto. É fácil, a partir desta, compreender que tudo que é negligência em matéria de pronúncia tira da expressão e, consequentemente, do interesse da frase musical. Pode-se então dizer que a preocupação com a boa dicção do texto estava presente no pensamento dos compositores da época. É importante lembrar que os elementos de retórica aristotélica, invenção, disposição, elocução e ação, foram utilizados para estruturar essa análise, mas não pretendemos fazer aqui uma análise como se faz na música barroca. O poema escolhido apresenta 4 estrofes de 4 versos octassílabos cada. A estrutura da rima é baseada em terminações tônicas e átonas. Assim, as estrofes 1 e 3 apresentam as terminações átona, tônica, tônica, átona, e as estrofes 2 e 4, tônica, átona, átona, tônica. A melodia apresenta a estrutura A-B, a linha, e a escrita melódica é silábica e sem a presença de melismas. A parte A corresponde à primeira estrofe do poema, e vai dos compassos 1 a 9. A lamentação e a melancolia são os sentimentos dominantes nessa parte inicial da melodia. A sensação é ampliada com a ajuda da indicação très lentement, muito lento, e a escolha da tonalidade de si bemol menor. No que diz respeito à disposição, a primeira estrofe é um prenúncio do que virá a seguir. No entanto, não há uma introdução, mas uma estrofe de exposição do material poético e do material temático, retomado e modificado ao final. A ausência de introdução, bem como efeito dramático, é reforçado também pela voz, que inicia sozinha a melodia. A seguir, ouviremos fragmentos da gravação de Luciana Monteiro de Castro e Guida Borgoff, de Désir de Vers.
Marcado em verde estão elementos da elaboração inicial que dizem respeito à ambientação da melodia. Em azul, no alto, a repetição do tema inicial, que também é dobrado pelo piano durante o canto no primeiro compasso. A mão esquerda repete a melodia do primeiro verso em uma oitava abaixo, como um efeito interpretativo de frustração, como se intencionasse um olhar cabisbaixo através de intervalos descendentes. Em vermelho, a nota mais aguda da melodia já aparece, como se o poeta estivesse no auge da sua aflição ao falar dos beijos que não nasceram. Também o uso de cromatismo para aumentar ainda mais a tensão nesse ponto foi marcado. Apesar de ser um elemento causador de tensão, o cromatismo é um artifício usado pelos compositores do mesmo estilo. Todo o compasso relativo ao segundo verso gira em torno do acorde de sétima da dominante, Fá maior com sétima menor, mesmo de uma forma suavizada pela apogiatura na melodia e na mão direita do pianista ao redor. Sobre os fins de frase na parte A, o compositor opta por colocar apogiaturas nos fins de verso tônicos, o que podem causar um erro de pronúncia caso o cantor não se atente, uma vez que essa escrita propicia a pronúncia do E caduc. Em azul, o piano volta a repetir as notas, executando-as uma oitava acima no compasso 9, evidenciando os acordes e tornando-os mais dissonantes. Essa repetição pode ser interpretada pelo pianista como uma simulação de eco, representando a ideia de solidão e vazio existencial do eu lírico. Notamos também o aparecimento do si quadro. Essa nota não havia ainda sido alterada e permanece como um suposto centro tonal durante toda essa parte. Ao chegar no compasso 10, entendemos que o si quadro pode ser considerado como um prenúncio da mudança de tonalidade de forma inconvencional harmonicamente, mas ainda de acordo com o estilo escolhido. Pode-se dizer desde o início da melodia que os versos começam em anacruse ou em tempo fraco. As sílabas finais são prolongadas e às vezes mais agudas, respeitando assim a oxitonicidade da língua francesa. A parte B, composta pelas estrofes 2 e 3, correspondem aos compassos 10 a 29 na melodia. Na tonalidade de Mi menor e com material temático diferenciado, a parte B pode ser considerada como um desenvolvimento tanto do poema quanto da música, uma vez que esta é construída em volta do poema. Neste momento, há um devaneio do eu lírico, simbolizando o momento em que seu lado carnal aguarda a morte da sua inocência. Lobos deitados sobre a grama observam os cordeiros morrendo sobre o gelo. Para auxiliar na compreensão do tema principal do poema, nós utilizamos um dicionário de símbolos que nos trouxe as seguintes definições para sonho, lobo, cordeiro e sangue. Marcado em vermelho, essa segunda parte da peça se inicia com uma polirritmia feita somente pelo piano, numa região aguda do instrumento. Se pensarmos que esse efeito levará à segunda estrofe, com o verso Ainda a chuva no horizonte, entendemos que a mão direita emula a chuva caindo, efeito que segue para ambientar o verso seguinte ao pensar também na neve. Este também pode ser visto como um momento de transição para o sonho, veículo criador de símbolos. Em azul, a mão esquerda tem uma melodia com desenho rítmico parecido com o da melodia do primeiro verso, com relações intervalares que se repetirão ao entrar o canto,
como uma insistência dos acontecimentos descritos. No último tempo do compasso 15, o verso 7, marcado em azul, se inicia, e há mais uma mudança, dessa vez no andamento. Temos a indicação para interpretar de forma um pouco mais rápida, um peu plus vif, quando o poema fala dos sonhos com lobos. Não só a sessão é mais rápida, como o acompanhamento segue no comportamento de 12/8. Presente nesse sonho, a partir do compasso 18, o símbolo dos lobos deitados sobre a grama, observando a morte dos cordeiros, como veremos na terceira estrofe, descreve a espera da vitória da parte carnal do homem sobre a inocência, ou ainda, a morte do homem inocente e a sua ressurreição como homem impuro. Somado a isso, a tessitura de cada verso aumenta progressivamente, chegando no clímax da peça, no compasso 20, marcado em vermelho, onde pela primeira vez aparece a indicação forte e a melodia chega na nota mais aguda, se mantendo no Mi4 durante todo um compasso. A partir do compasso 23, existe uma desconstrução da tensão rítmica criada. Nesse momento, não há mais a polirritmia e o piano faz apenas um acorde por compasso. Em seguida, a tessitura desce e a dinâmica vai em direção ao piano. A melodia alcança um clima de introspecção que ambienta a contemplação dos cordeiros mortos sobre o gelo, desenhou Mourant sur la glace, no compasso 26. Ao fim da parte B, nos compassos 28 e 29, como transição para o A', aparece a indicação de ralentissez e uma indicação de dinâmica no piano indo de piano ao forte em um compasso. Acreditamos ser a última batida do coração dos cordeiros que verte uma última vez o sangue no gelo, como descrito no poema anteriormente. Isso porque, no compasso 28, existe uma repetição da nota de glace, marcada em azul, com uma bordadura, gerando o mesmo tipo de eco da parte A da melodia. E logo em seguida, o último pulso aparece na dinâmica forte. A parte A' corresponde à quarta e última estrofe do poema. Nesta parte, vemos um retorno à tonalidade inicial e um retorno também da melodia inicial, com algumas modificações no final da estrofe. Porém, o piano apresenta um acompanhamento diferente desde o início, com notas mais graves, proporcionando uma ambientação mais soturna. Conclui-se o poema com o eu lírico solitário, sob a luz do luar, sentindo o peso da vida com desejos impuros. Temos também nessa parte o símbolo da lua, que significa experimentar modificações dolorosas, a ideia de ressurgimento e o transitório. Chegando no compasso 30, encontramos a armadura de clave do início da obra e a mesma indicação, très lentement, como se simbolizasse o retorno ao tempo presente ou à realidade. O primeiro verso dessa estrofe parece nos mostrar um certo conformismo ao retomar a melodia inicial. Na parte A', há uma presença marcante do baixo com o si bemol em oitava e sua quinta Fá. Insistentemente, o compositor utiliza essas notas com o mesmo ritmo, mínima, pontuada e semínima, até o último compasso, como se exprimisse que não houvesse alternativa para o final da história. Mas a mão esquerda ainda é muito sutil, colaborando com o final introspectivo e mantendo a melancolia do início. Esse desenho pode representar um discurso repetitivo sem resolução com uma tentativa de conformidade, fazendo alusão a uma parte cadencial.
Outro detalhe importante que observamos é o resultado interpretativo que a nota mais aguda da peça gera. Ela é novamente cantada no compasso 32, ou no 14º verso, que diz de sa tristesse monotone, de sua tristeza monótona. Agora, o efeito é de um lamento, alguém que não tem mais forças para lutar contra os próprios desejos. Entendemos que essa interpretação é insinuada em conjunto com o piano, que, diferentemente do segundo verso na parte A, não está tocando as notas simultaneamente com o canto. Sonoramente, se compararmos com a primeira estrofe, esse novo acompanhamento do piano proporciona um vazio, com suas notas mais graves e com contratempos que deixam a linha melódica mais solta. Ao mesmo tempo, a relação do canto com o piano da parte A' proporciona um quadro soturno, enquanto o lírico fala de sua vida após perder a sua inocência. No último verso do poema, Nepomuceno insere pausas de colcheia, descrevendo breves suspiros ao falar dos desejos doentes de fome, como se o eu lírico estivesse sentindo o peso dessa fase da vida. Encerrando a composição, o piano repete o compasso 37 no compasso 38, mudando apenas as indicações de dinâmica e de expressão. O final não é abrupto, mas é sugerido en mouvement para o pianista nos compassos 38 e 39, o que pode incitar uma sensação de continuidade sonora, como se não houvesse uma marcação final específica. Tendo em vista a própria definição de melodia, podemos aprimorar a concepção de interpretação da obra Désir d'Hiver, baseada numa abordagem justa do texto. O estudo foi fundamentado na análise do texto poético e da dicção, bem como os reflexos dessa poesia no piano e na linha melódica. Desde o início, percebemos como Nepomuceno se dedicou em unir o canto à escrita pianística. Harmonias, melodias e poesia pintam um quadro sonoro, buscando expressar o que o poeta revela com suas palavras. Com isso, a compreensão do poema se tornou essencial através do entendimento dos aspectos simbolistas utilizados por Maeterlinck. Essas informações auxiliaram na análise e nas sugestões interpretativas, ressaltando a importância de diferentes climas, como solidão, abandono e discursos de sentimentos, como frustração, aflição, angústia e tristeza, todos descritos de forma simbólica ou literal no poema.